Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Tô trazendo aí as continuações da história completa do Honkai. Dessa vez o vídeo Promessas do canal do Angel Dark. Então bora lá, vamos ver como que tá, porque no último, nossa, terminou simplesmente fodástico. Foi a história do Honkai mais foda que eu já vi. Foi o vídeo mais foda também. Foi o que eu mais gostei também. E aqui vamos pegar a história no caso, né? Realmente do personagem principal do Honkai. Enfim, né? Porque teve tantos vídeos lá até chegar aqui onde tá, né? Que é enfim, a história principal com a personagem principal, né, do Honkai Impact. Então, bora lá. Eu pensei que até a gravação dessa parte. Meu Deus, eu pensei que até a gravação dessa parte o frio já teria passado, mas parece que piorou. Mas e aí, galera, como é que vocês Melhor estão? frio que Estão calor, prontos para cara. mais um Aqui tá pedaço da calor história demais. e para encher mais meio balde de lágrima? Tá, talvez essa parte só role comigo. Bom, mas dando uma rápida revisada, aprendemos muito ao decorrer desses vídeos. No início nós vimos a Antiga Era, onde acompanhamos a história de Kevin Caslana e as batalhas dos guerreiros da Antiga Era contra o Honkai e os outros acontecimentos de 50 mil anos atrás. Depois, no início da Nova Era, vimos a jornada de Otto de sua infância até a sua maioridade e como começou seu desejo de querer ressuscitar Kallen, assim como sua subida à liderança da Schicksal e a ascensão da organização. Vimos também o despertar do primeiro Hasher da Nova Era, que acabou fazendo parte da Schicksal por um tempo, até que um dia ele e um certo grupo que fazia parte da Schicksal se separou e formou um grupo separado, conhecido como Anti-Entropy. E após isso tudo e um pouco mais, finalmente vimos os eventos que ficaram conhecidos como Segundo Impacto ou Segunda Grande Guerra Honkai, onde a humanidade enfrentou sua grande inimiga conhecida como Sirin, a segunda Hasher. Após vários embates e um número incontável de perdas, a humanidade conseguiu superar essa adversidade também. E isso tudo nos leva até aqui, meses após a Segunda Guerra. E acredite, embora a gente tenha passado por muita coisa, ainda estamos bem longe de um final. Siegfried finalmente retornou ao QG da Schicksal, apesar de estar ciente dos feitos de Otto durante a Segunda Guerra, e após sua chegada ele foi diretamente até Otto, com o objetivo de pegar sua filha de volta. Existia uma clara inimizade entre os dois, e nenhum deles escondia suas diferenças. Otto deixava claro que entendia o ódio de Siegfried, e também não tentava esconder que ele realmente havia matado Cecília, mas ele fala que aquilo foi um erro nos planos dele, porque aquele não era o objetivo dele. Seu objetivo era matar Siegfried, mas acabou falhando. Ele nem mesmo tentou esconder que realmente planejava matar Siegfried, e Siegfried também deixou claro que sabia disso. Ele sabia que ele havia lançado aquele míssil para tentar matá-lo, porque ele sabia que agora não poderia mais controlá-lo com o poder que ele tinha. E mesmo que nenhum dos dois agora confie um no outro, eles decidem evitar o conflito, porque no final ambos agora querem a mesma coisa. Ambos querem ver Kiana crescer saudável e tendo uma boa vida. Otto deixava claro que ele queria isso, mas não com intenções boas, e sim porque ele sabia que Kiana no futuro se tornaria uma arma muito importante contra o Honkai, e por isso ele entrega Kiana a Siegfried, acreditando que ele conseguiria criá-la da melhor forma, já que ele também conseguiria a treinar para que ela pudesse controlar seus poderes. E Siegfried apenas aceita e vai embora com Kiana, porque sabia que essa era a melhor opção para eles agora. E foi isso que aconteceu por um tempo. Siegfried começou a criar Kiana. Durante esse tempo ele ainda fazia parte da Schicksal, mas já estava tentando arrumar uma forma de sair. Mas enquanto acontecia essa guerra silenciosa entre Siegfried e Otto, na história principal, podemos dizer assim, outras coisas aconteciam ao redor do mundo. Voltando alguns meses no tempo, durante ainda a Segunda Guerra, mas agora fora da linha de frente, enquanto a Schicksal batalhava contra a Segunda Hasher, na Sibéria, outra coisa estava acontecendo. Uma mulher chamada Cocolia havia sido presa injustamente após flagrar um superior furtando equipamento do exército e vendendo no mercado negro. Infelizmente para ela, muitos dos superiores já sabiam sobre esse tipo de negócio, e alguns até faziam também. Por isso, em vez de prenderem seu superior que estava furtando, eles declararam Cocolia como alguém que havia feito falsas acusações e a trancaram em uma cela. Por estar presa, ela não ficou sabendo sobre o que estava acontecendo no mundo afora. E então, em um certo dia, seu superior veio até sua cela, tentando a fazer entender que aquele tipo de corrupção já era comum entre os membros do exército, e que se ela aceitasse
ficasse quieta, ele conseguiria a libertar e até fazer com que ela se juntasse nos negócios. Mas a mulher rejeita a proposta. Quando criança, ela era uma órfã e por isso ela sabia melhor do que ninguém quão podre aquele país era. Isso porque eles sempre se recusaram a mandar fundos ou arrecadações para os orfanatos, fingindo que não possuíam dinheiro. E enquanto os ricos e poderosos engordavam, as crianças órfãs sofriam e morriam de fome. Por ela ter experimentado aquilo em primeira mão, ela se recusava a participar de qualquer tipo de negócio assim. Cara, isso aí acontece muito, ele pede né? para que ela entenda. Não era Foda. só os órfãos que não possuíam dinheiro. Ele também era apenas um soldado. Ele mal tinha dinheiro para sobreviver. Ele queria recusar aquele tipo de negócio se possível. Mas agora não era só dinheiro para ele que ele precisava. Ele tinha uma esposa. E ela estava grávida. Se pudesse, ele preferiria nunca fazer algo sujo assim. Mas se ele agora se der ao luxo de recusar esse tipo de coisa, apenas por seu orgulho, não é só a vida dele que estará em jogo, será de sua mulher e de sua filha também. E por isso ele estava participando desse tipo de negócio sujo. Ele sabia que Cocolia também estava passando por um tempo difícil. Afinal, ela também ganhava tanto quanto ele, ou até menos. E sempre acabava mandando o dinheiro que ganhava para os orfanatos. Se continuasse assim, ela também iria chegar em seu limite. Ele sabia que ela era uma boa pessoa e por isso também queria a ajudar. Então disse que agora não era mais o momento para eles manterem o orgulho, e sim fazer o que realmente deve ser feito para proteger quem é importante para eles. Quando Cocolia finalmente entendeu as palavras daquele homem, ela decidiu perguntar se realmente era o certo desistir de seus princípios para completar seu objetivo. Mas quando ela olhou, todo aquele lugar havia explodido. Ela também foi jogada para longe com o impacto de uma explosão. Além disso, várias criaturas roncais começaram a aparecer. A mulher era apenas um membro do exército comum. Então aquela era a primeira vez que ela via aquele tipo de criatura. Assustada, a mulher decidiu fugir porque não sabia o que fazer. No meio dos destroços, ela acabou achando o corpo de seu superior, mas já era tarde demais. O homem sabia disso. Então, em vez de pedir para ela ajudá-lo, ele pediu para que ela fosse até o encontro de sua esposa, que estava ali, e a ajudasse a fugir. E assim Cocolia fez exatamente como ele havia dito, e acabou chegando no carro daquele homem. E então encontrou-se com sua esposa. A mulher estava assustada. Ela havia escutado as explosões. Ela achava estranho uma mulher desconhecida ter chegado e entrado dentro do carro com a chave de seu marido, mas o mesmo não ter dado nenhum sinal. Em desespero, ela tentou fazer com que a Cocolia falasse o que havia acontecido com seu marido, mas sem querer perder tempo explicando pedaço por pedaço, Cocolia aponta a arma para a mulher. Fala que o marido dela estava morto e que uma criatura misteriosa havia aparecido e que agora eles deveriam sair dali antes que acabassem sendo mortos também, mas avisa que se aquela mulher acabar atrapalhando, ela vai atirar sem pensar duas vezes. Assim Cocolia e aquela mulher começam a fugir, sem saber o que estava acontecendo. Aquele foi o momento em que Siren havia retornado da Lua e iniciado seu ataque contra a humanidade. Mas isso era algo que para as pessoas comuns em volta da Sibéria seria impossível de saber. Meses depois, em 18 de agosto de 2000, a mulher que escapou da destruição junto de Cocolia, chamada de Alexandra Zaitchik, deu à luz a sua filha. Seu nome era Bronia Zaitchik. No entanto, a mulher acabou morrendo durante o parto, e por isso a garota acabou crescendo órfã. E foi acolhida. Caraca, aquela personagem do Honkai também, soldado. que usa um robô, né, se eu não me engano. Da hora, cara, top. Após os eventos do segundo impacto. E já organizações como a Anti-Entropia, que já existia, mas que acabaram tomando uma grande perda. Durante o segundo impacto, tiveram que se afiliar com outras organizações para conseguir se sustentar. Enquanto a Chixal se manteve neutra e até cresceu um pouco mais, as organizações menores acabaram travando várias competições para ver quem assumiria a liderança. A Anti-Entropia decidiu se afiliar a outras para tentar assumir a liderança, enquanto algumas novas, como a World Serpent, se escondeu nas sombras e fez seus movimentos em segredos, sem revelar totalmente o poder de sua organização.
Outra que estava crescendo e assumindo uma posição de igualdade com a Anti-Entropy foi a Me-Corp, uma organização liderada por Raiden Ryoma. Um dia, uma organização rival com objetivos desconhecidos sequestrou a filha de Ryoma, chamada Raiden Mei. Utilizando todo o seu poder e influência, ele conseguiu resgatar sua filha, mas a garota acabou tendo que se submeter a um tratamento de trauma por 3 anos. Sua filha, Raiden Mei, era uma garota bem inteligente para sua idade, e como podem ver, era a contraparte da Mei da antiga era. Para quem já viu as outras partes já tá sabendo. Essa coisa de contraparte é como se fosse uma reencarnação. Não necessariamente tem alguma conexão sanguínea entre as duas, mas por algum motivo ambas têm o mesmo nome e a mesma aparência. E com isso tudo, finalmente 7 anos se passam e chegamos em 2007. Após uma investigação secreta realizada pela Anti-Entropy na Chixal, eles descobriram a existência da K423. Vendo que seria perigoso deixar a garota aos cuidados de Otto, a Anti-Entropy fez um acordo com Siegfried. Eles se encarregariam de proteger ele e Kiana, e finalmente eles poderiam deixar a Chixal. No entanto, Siegfried deveria se infiltrar dentro do QG de Otto e resgatar K423 para trazer a clone até eles. Siegfried estava com medo do que poderia acontecer, mas aceita a missão, porque sabia que essa era a melhor oportunidade que ele teria para conseguir escapar das garras de Otto. Ele e Kiana, que já estava um pouco mais crescida, conseguem se infiltrar com sucesso dentro do centro de pesquisa. A missão acaba tendo algumas complicações, mas eles conseguem resgatar a clone. E após isso, tanto ele quanto Kiana, carregando a clone, embarcam em um jato preparado pela Anti-Entropy e iniciam a fuga do QG da Chixal. Jatos da Anti-Entropy deveriam ser enviados para dar suporte ao jato de fuga de Siegfried, enquanto ele escapava do QG da Chixal, mas as forças da Anti-Entropy não chegam a tempo, e o jato de Siegfried é abatido no meio do ar. Após a explosão do jato de Siegfried, várias forças de resgate são enviadas pela Anti-Entropy e pela Chixal, tentando encontrar algum sobrevivente. A Anti-Entropy, que havia chegado primeiro, conseguiu localizar o corpo de Siegfried extremamente ferido, junto ao de K423, mas a própria Kiana, que havia sido atingida por destroços, foi dada como morta. No entanto, após a saída das forças da Anti-Entropy, Ragnar Lothbrok, uma valquíria da Chixal que havia sido enviada junto com a força de resgate, conseguiu localizar o corpo de Kiana gravemente ferido, no meio dos destroços, com várias feridas fatais, no entanto ainda viva. Sem perder tempo, ela leva a garota até Otto, para que ele pudesse tratar suas feridas. E utilizando o Solium, ao longo de 1 ano, eles conseguem recuperar o corpo de Kiana e a garota começa a recobrar sua consciência. No entanto, Otto se recusa a compartilhar essa informação, tratando isso como segredo tão sigiloso que nem mesmo os membros de maiores patentes da Chixal poderiam saber. Já do lado de Siegfried, que havia sido resgatado pela Anti-Entropy, após acordar e descobrir que sua filha havia sido morta, acaba entrando em um sério surto de depressão. No início, o choque com a informação o fez se recusar a aceitar aquela realidade. O mesmo não queria acreditar no que havia escutado. Ele não queria acreditar em nada. Assim, ele decide sair de lá junto com a K423, se recusando a dar a clone à Anti-Entropy também. Afinal, os mesmos não haviam conseguido cumprir sua promessa. Não conseguiram proteger Kiana. Tesla foi até o encontro de Siegfried e mostrava entender a dor por qual o mesmo estava passando. No início, parecia que ela queria ajudá-lo, mas Siegfried, que se recusava a aceitar aquela realidade, também se recusava a aceitar qualquer ajuda. Parecia que ele apenas queria ficar sozinho. Tesla, sem saber o que fazer naquela situação, também não teve forças para impedi-lo, mas a mesma avisa que se ele realmente planejava levar a clone, ele deveria tomar cuidado, pois aquela garota não era só o clone de sua filha. Dentro dela também havia o fragmento da segunda Hasher City. Desde que eles chegaram, eles fizeram várias pesquisas no corpo da garota e descobriram que parecia que ela não possuía nenhuma outra memória, além de ter acordado dentro daquele tubo. Em outras palavras,
Ela era uma pessoa nova e completamente inocente, mas dentro dela existia algo extremamente perigoso que poderia dar fim ao mundo. E por isso ele deveria tomar cuidado. Siegfried, com a cabeça pesada, não queria escutar nada. Não importava para ele qualquer coisa agora. Ele não sabia o que pensar, mas realmente não queria escutar aquilo. Não agora. Tesla entende a dor de Siegfried, mas sabia que devia deixar as coisas bem claras. Um humano só pode ser corrompido pela energia Hesher se dentro de si ele carregar sentimentos negativos. Naquele momento, a pequena garota inocente não possuía nenhum, mas tudo poderia mudar daqui para frente, dependendo da forma que Siegfried a tratasse. Siegfried, irritado, pergunta a Tesla o que ela queria dizer com isso. Tesla diz que se ele continuar brincando com ela, participando desse teatrinho e agindo como seu pai, isso poderia dar uma chance à humanidade. Ao escutar aquilo, Siegfried se enfurece, perguntando o que ela queria dizer com o teatrinho, brincando de ser pai. Tesla também entende a fúria de Siegfried, mas diz que alguém precisava ensinar aquela garota sobre o amor, pois o amor familiar devia ser a coisa que ela mais desejava agora. Todos que entraram em contato com a garota conseguiam perceber isso. Se a garota crescesse, cercada de amor, cercada de felicidade, existia a chance dela acabar não se tornando uma das Heshers responsáveis pela destruição da humanidade. Talvez ela até pudesse controlar seus poderes. Siegfried, em fúria, não queria escutar nada daquilo e então a deixa para trás e começa a ir embora. Se afastando de Tesla, a garota continua falando com ele através de gritos, mesmo que ele se recusasse a escutar. Tesla agora diz que ele deve pensar em como vai chamá-la. Esse é o primeiro passo e o mais importante de todos. Siegfried morde o lábio e apenas continua a andar. Ainda assim, Tesla continua falando. O nome de uma pessoa representa muitas coisas. A ligação dos pais com seus filhos, a sua identidade como ser humano e o início da jornada que seus pais sonharam que seu filho tivesse. Siegfried, você deve decidir um nome para ela. Tudo só vai começar quando você o fizer. Quando você parar de chamá-la apenas de K423. Quando você parar de chamá-la apenas de filha de Siegfried. É você quem deve dar esse passo. Depois de escutar aquilo tudo, Siegfried leva K423 para uma cabana na Sibéria, para esconder a garota da Chixal e da Antitropia, e também para poder ficar sozinho. Mesmo escutando tudo aquilo, Siegfried se recusa a dar um nome a K423. E o mesmo também se recusa a lidar com aquilo tudo que havia acontecido. A depressão dele só aumenta. E o mesmo começa a não saber como lidar com aquilo tudo. A perda de Cecília, a mulher que ele amava. A perda de Kiana, sua filha biológica, a quem ele havia prometido proteger. Tudo isso causou uma ferida no coração de Siegfried, que o mesmo não sabia como lidar. Muitas vezes o mesmo acabava se embebedando até dormir em um canto da casa, sozinho. Ele não sabia como lidar com aquilo tudo. Ele não estava lidando com aquela situação. Ele não estava aceitando aquela realidade. O mesmo nem havia sequer derramado Difícil, as lágrimas cara, difícil. após a morte Imagine, de sua mulher. E agora morre a ele mulher e ainda evitava morre a lidar com filha, aquilo, cara. se Claro, recusando a aceitar a tecnicamente, né? realidade. Mas ele não A sabe. vida de Siegfried Caraca, parecia estar perdendo a a pessoa deve ser totalmente destruída, mano. Se levantar depois disso que é complicado. A garota não tinha nenhuma memória anterior àquele dia. Ela havia escutado de alguém que havia machucado sua cabeça durante um certo incidente, e por causa disso ela não lembrava de nada, nem mesmo seu nome. Um dia, enquanto conversava com Siegfried, ela falou que não lembrava seu nome. Com um olhar triste em seu rosto, ele respondeu com um silêncio momentâneo e depois falou: "Seu nome é... Eu não acho que isso importa. Você é minha filha e isso é tudo que você precisa saber." Essa foi a resposta que ele me deu. Depois de um tempo, ele me contou que meu sobrenome era Kaslan. Ele falou que minha mãe morreu quando eu tinha 2 anos. O papai nunca me falou porque a gente morava em uma cabana longe de todos. Mas sempre que eu tocava no assunto, eu via seu rosto se entristecer um pouco mais. Por isso eu parei de perguntar. O papai era uma pessoa muito legal. Ele me dava vários presentes, mas por algum motivo eu não estava feliz. Eu não conseguia sorrir nem no meu aniversário, porque eu percebia a tristeza dele. Eu queria que ele se divertisse comigo. Às vezes eu via ele cair bêbado, dormindo em um canto da sala. Em uma noite, quando isso aconteceu, ele falou 2 nomes enquanto dormia: Cecília, Kiana. Eu não sabia que nomes eram aqueles, e tinha medo de perguntar. Ele podia não ser perfeito no trabalho de ser um pai, mas eu o amava porque ele sempre estava ao meu lado. Um dia eu descobri que meu pai protegia a humanidade.
Uma vez ele até disse que trabalhou para uma organização chamada Chixal, mas por algum motivo ele acabou se separando da organização e se tornou um lobo solitário. Mesmo assim, às vezes ele ainda sai para lutar contra os Honkais, mas ele acaba voltando cheio de machucados. Um dia eu perguntei por que ele ainda fazia isso então, por que ele continuava lutando, mesmo voltando todo ferido. Ao escutar aquela pergunta, Siegfried, pela primeira vez em muito tempo, riu. É porque eu sou um Caslana. O sangue nas minhas veias esquenta quando eu vejo alguém sendo atacada pelos Honkais, e eu tenho que ajudar, porque salvar as pessoas é o dever de um Caslana. Aquela foi a primeira vez que eu vi o papai sorrir. Por causa disso, aquelas palavras atingiram profundamente em meu coração. Eu queria me tornar uma guerreira como ele. Eu queria proteger as pessoas. Eu queria me tornar uma verdadeira Caslana. Porque se talvez eu fosse assim, eu pudesse ver o sorriso dele de novo. Um dia, enquanto ele saía para uma missão, eu falei isso para meu pai, mas ele respondeu, dizendo que não iria deixar outra criança se envolver naquela guerra. Dias depois ele voltou, mais ferido ainda. Ele já não estava mais conseguindo ficar de pé. Eu o coloquei na cama e tratei suas feridas. Ele estava muito mal. Ele mal conseguia ficar consciente. Às vezes ele falava, dizendo que a criatura ainda estava lá fora, viva. Parecia que ele queria ir lá, cuidar dela para proteger as pessoas. Mas o corpo dele estava machucado demais para isso. Eu fiquei com medo. Eu pensei no que poderia acontecer se ele fosse desse jeito e não voltasse. Olhando pela casa, a garota viu a arma de Siegfried. Eu não vou deixar que eles machuquem meu pai de novo. Isso foi o que a pequena garota disse, enquanto segurava a arma de Siegfried nas mãos. Depois disso, ela saiu, vasculhou toda a área até encontrar a criatura. Ela até tentou enfrentá-lo, mas facilmente foi derrotada. A criatura, sem misericórdia, se preparou para dar o golpe final na pequena garota. Tudo o que ela podia fazer era ficar ali deitada e esperar. Mas antes que o golpe a atingisse, com apenas uma mão, Siegfried para aquele ataque. E com os olhos cheios de fúria, grita: "O que você pensa que está fazendo com a minha filha?" Depois que ele derrotou a criatura, eu pensei que ele ficaria bravo comigo. Quando ele se aproximou de mim, tudo que eu pude fazer era me pedir desculpas. Mas eu não queria vê-lo se machucar de novo. Eu não queria ficar sozinha. Ao escutar aquilo, Siegfried começou a chorar, as lágrimas que ele nunca derramou. Siegfried finalmente começou a encarar a realidade. Ele não podia mudar o que já havia acontecido. Ele não podia voltar no tempo. Mas ele não estava sozinho. Ali com ele estava sua outra filha, uma criança que também não queria ficar sozinha, assim como ele. Ele não podia continuar daquele jeito. Escutar a pequena garota dizer que não queria ficar sozinha o fez perceber que ele sentia o mesmo. Dessa vez eu quero ser forte para poder protegê-la. Aquela garota não sabia, mas naquele momento ela havia dado a ele o que ele mais precisava, um motivo para viver. Enquanto a abraçava e derrubava as lágrimas que ele tanto segurava, Siegfried falava com a garota. "Hoje é seu aniversário, certo? Eu sinto muito por não ter celebrado os anteriores com você, mas a partir de agora vamos comemorar todos que pudermos. Vamos comprar um bolo imenso e comida para celebrar. Muito obrigado por estar ao meu lado, minha filha. Eu sinto muito orgulho de você, minha preciosa Kiana." Naquele aniversário eu recebi um presente muito precioso de meu pai. Eu recebi um nome. Em um lugar diferente do mundo, na sala de repouso de um orfanato, uma garota sem nome acordava. Ao lado dela, um homem misterioso que havia se apresentado como seu médico apareceu para relatar tudo o que havia acontecido. A pequena garota havia sofrido um acidente e para poder salvá-la, eles acabaram fazendo uma cirurgia em sua cabeça. Eles utilizaram um novo tratamento experimental e por causa desse tratamento, algumas mudanças aconteceram com a garota. Uma delas é acabar perdendo toda a sua memória. A outra acabou fazendo com que seu cabelo mudasse de cor. Ele disse que existiam outros possíveis efeitos colaterais, mas que esses eram os mais importantes a relatar por enquanto. Sem ter ideia de quem era, de como chegou lá, nem nada anterior a acordar, a garota só teve uma pergunta a fazer: "Quem eu sou?" O homem respondeu dizendo que ela era uma órfã, que seus pais haviam morrido durante um incidente que havia acontecido chamado de Segundo Impacto, onde muitas pessoas acabaram morrendo e muitas ficaram órfãs como ela. Ele disse que eles não haviam conseguido identificar seu nome,
Mas a garota não pareceu se importar tanto com isso. Se o que ele havia dito era verdade, se sua família havia morrido, seu nome não importava mais, pois ele não poderia mais a conectar a ninguém. Ao escutar aquilo, então Otto faz uma sugestão, e então dá o nome à garota, de Bianca Ataegina, um nome que ela aceita e assume a partir dali. A pequena garota sem memórias não sabia, mas ela antigamente era Kiana. Após o acidente do avião, no meio de seu tratamento, Otto garantiu que Kiana perdesse suas memórias, porque esse era o momento perfeito para ele tê-la, sem ter mais que se preocupar com Siegfried. E assim, Kiana Kaslana original morreu e Bianca Ataegina nasceu. Otto decidiu deixar Bianca continuar no orfanato, mas constantemente ele via fazer uma visita. Normalmente era para fazer alguns testes e ver se ela estava bem. Outras vezes era apenas para passear e passar o tempo. Um dia, Otto, enquanto caminhava com Bianca, contou a ela a história de Medeia, uma princesa mágica que se apaixonou por um príncipe de uma terra distante, mas que para poder se encontrar com ele, Medeia fez coisas terríveis e atrozes, incluindo matar seus 2 filhos e assassinar muitas outras pessoas. Ele acabou fazendo tanta coisa terrível em nome do amor que acabou se tornando um monstro. Depois de escutar toda aquela história, Bianca ficou extremamente confusa. Primeiro, ela falou que aquela história era horrível, e depois falou que Otto se confundia contando ela, usando pronomes masculinos para se referir à princesa. Otto apenas riu e falou para ela lembrar da história. Um dia ela vai notar algo semelhante no mundo real. Quando esse dia chegar, ele diz para ela lembrar da beleza e bondade do mundo, mas ele também diz que ela não deve simpatizar-se com Medeia. E Bianca novamente fica confusa. O tempo continua a passar, e um dia uma valquíria veio até o orfanato. Seu nome era Ragna. Por ser uma valquíria famosa, Bianca esperava uma lutadora fria e severa, até porque ela havia escutado que aquela valquíria também era uma instrutora. Mas contra as expectativas de Bianca, Ragna, na verdade, era uma moça gentil, que passava o tempo ensinando as garotas do orfanato sobre jardinagem. Com o tempo, ela acabou pegando bastante apego a Ragna, que via visitar constantemente. Um dia, ela até contou sobre uma criança que havia salvado na Inglaterra. Seu nome era Rita, e Bianca cada vez mais ficava impressionado com as histórias das aventuras de Ragna. Infelizmente, um dia, no lugar de Ragna, outra valquíria veio fazer uma visita ao orfanato. Seu nome era Himeko, e ela vinha vindo noticiar o falecimento de Ragna. Depois de uma conversa com Himeko, Bianca decidiu seguir os passos de Ragna e se tornar uma valquíria. E então, com 10 anos, a garota se juntou a Schicksal. Pouco tempo após se afiliar a Schicksal, tendo apenas 10 anos, Bianca já era capaz de fazer missões que apenas valquírias experientes conseguiam. Quanto mais missões fazia, mais ela evoluía, mais forte ficava e mais quebrava as expectativas das pessoas. A partir daí, Bianca aos poucos começou a criar o título de valquíria mais forte do mundo. Para garantir sua segurança e observar seu crescimento, Otto envia uma valquíria especial para ficar de olho em Bianca, agir como sua companheira fiel e relatar todo o progresso que a garota tiver. Seu nome era Rita Rosenweiss. No início, Bianca era contra aquilo. Isso se deve a algumas experiências que ela acabou tendo desde que se juntou a Schicksal. Normalmente, quando ela é enviada em equipe para fazer alguma missão de alto risco, apenas Bianca retornava e acabava vendo suas companheiras morrer. Por isso, ela começou a querer trabalhar sozinha, e por isso, a ideia de ter uma parceira a incomodava. Vendo isso, Rita começou a provocar Bianca, agindo de forma provocante perto dela e a deixando sem jeito. E por conta disso, Bianca não soube como agir e não conseguia rejeitar Rita. E por insistência dela, acabou aceitando que Rita se tornasse sua parceira. E com o tempo, as duas acabaram se tornando grandes companheiras. Ao mesmo tempo que isso acontecia do lado de Bianca, do lado de Kiana, finalmente a garota conseguiu o que mais queria: se divertir junto a seu pai. Ele agora ria e brincava com Kiana. Às vezes ele tentava cozinhar, mas sempre fazia uma comida horrível. Uma vez ele até tentou fazer com que ela bebesse, e ensinou a ela a flertar. Ele até permitia que ela fosse junto participar das lutas contra as criaturas Honkais agora, e também contava a ela histórias de sua infância. キアナ、君にカスラナ家秘伝の調理技を授けよう。パパのちっとも聞きたくない。パパのようにしっかり目をつぶって切れば玉ねぎが目にしみることはないぞ。すごいだろう。あー、できた
Aqueles anos foram os melhores. No fundo do coração, Kiana desejava que aquilo durasse para sempre. Infelizmente, no inverno de 2010, entre janeiro e fevereiro, Otto localizou o esconderijo de Siegfried junto a de K-423. Agora que ele possuía consigo Kiana, ou melhor, Bianca, tudo o que faltava para ele era K-423. Assim, Otto envia um esquadrão de valquírias, com o objetivo de capturar K-423. E assim, o doce sonho de Kiana começa a ruir. Siegfried percebe o grupo de valquírias e tenta fugir junto de Kiana, sem contar o motivo. O medo da possibilidade de acabar perdendo Kiana também fez com que Siegfried ficasse com mais desespero do que realmente ele deveria. E Kiana percebeu aquilo. Ela sentiu medo vindo de seu pai, quando as valquírias conseguiram chegar até eles e começaram um confronto contra Siegfried. Kiana, que não podia fazer nada, começou a sentir um medo horrível no coração, pensando que iria perder seu pai ali. Aquela junção de sentimentos negativos geradas pelo medo da possibilidade de perder seu pai permitiu que o núcleo de Hesher dentro de seu corpo assumisse controle por um breve momento. Aquela reativação momentânea do núcleo dentro do corpo de Kiana atraiu várias bestas roncais, que começaram o ataque às valquírias ao redor. Uma das valquírias que estava no grupo era a própria Ragna. Após ver que era a energia que estava saindo de dentro do corpo de Kiana que estava atraindo aquelas feras, ela quase a atacou, mas sua hesitação causou sua morte. Murata Himeko, outra valquíria que estava lá junto com Siegfried, foram os únicos que conseguiram sobreviver àquele ataque absurdo de feras roncais que apareceram do nada. Himeko, vendo a morte de suas companheiras, percebeu que aquelas ordens de Otto não faziam sentido, porque elas deveriam lutar contra Siegfried. Valquírias deveriam lutar apenas com feras roncais, mas por causa desse pedido dele, suas companheiras haviam morrido. Assim, Himeko se recusa a seguir as ordens de Otto e vai embora, enquanto Siegfried, que acabou ficando sem seu braço esquerdo, consegue subjugar a consciência da segunda Hesher que estava escapando e acordando de volta a personalidade de Kiana. A garota, quando acordou, ficou em completo estado de choque. Tudo em sua volta estava queimado e em cinzas. O braço de seu pai havia sido arrancado e ela não lembrava de nada. Vendo sua amada criança em choque, Siegfried percebe que se ele ficar junto a ela, isso irá acontecer de novo. As valquírias de Otto irão localizá-la através dele, e os sentimentos negativos de Kiana vão novamente despertar. Além disso, ele lembrava do desprezo que a segunda Hesher possuía por ele. Isso por si só já era motivo para a presença dele poder fazer com que Kiana se tornasse um Hesher a qualquer momento. Então, mesmo que fosse difícil, para dar uma chance a ela viver, Siegfried decidiu se separar dela. Aquela decisão lhe causou muita dor, mas ele sabia que isso iria dar a chance a Kiana poder viver uma vida que quisesse. Enquanto se separava de sua criança, Siegfried lembrava que ele havia fugido de casa quando tinha aquela idade. Ele se perguntava se seus pais tinham sentido a mesma dor quanto a que ele está sentindo agora. E assim ambos novamente se separam. Alguns meses após tudo aquilo, Himeko decide deixar o QG da Chixal, porque não conseguia mais aceitar as ordens de Otto, mas é convencida por Teresa a se juntar a Santa Freya, um grupo da Chixal que trabalhava separadamente e que servia principalmente como uma escola para treinar jovens valquírias. Himeko aceita e se torna uma instrutora. Um ano depois, em 2011, uma jovem chamada Anna Shariaki se torna uma valquíria, com apenas 12 anos de idade. E em janeiro de 2012, Bronya Zaishiki reaparece, com ordens da organização que a controlava, para assassinar Cocolia. Novamente, enquanto tudo aquilo estava acontecendo nas linhas de frente, ao redor do mundo, as novas organizações continuavam seus conflitos. Agora, o grupo que havia pegado Bronya quando criança mirava a cabeça de Cocolia, que havia se afiliado a outra organização, e assim envia Bronya e um esquadrão para matá-la. No entanto, Cocolia facilmente elimina todos os seus assassinos, derrotando até mesmo Bronya, mas ao contrário dos outros, ela não a mata. Depois de derrotar Bronya e colocá-la para dormir, ela a leva até um certo lugar, e após acordar, Bronya percebe que estava sendo cuidada por outra garota. Bronya fica confusa com o fato de Cocolia não ter a matado, já que ela havia feito isso com todos os outros de seu esquadrão, mas Cocolia fala que se recusa a matar uma criança, e em sua mente ela falava, até porque, mas não terminava sua frase.
Bronya perguntava o que ela vai fazer com ela agora então. Vai a trancar em algum lugar ou também vai usá-la como uma arma. Mas em vez disso, Cocolia decide a levar até seu orfanato e cuidar de Bronya como mais uma de suas crianças. Após Cocolia e Alexandra escaparem da Sibéria durante o segundo impacto, ambas se separaram e Cocolia desistiu do exército e criou um orfanato ela mesma, porque sabia que muitos órfãos iriam sofrer por causa dos eventos do segundo impacto. Ela já havia percebido que Bronya era filha de Alexandra e de seu superior, mas decidiu não falar sobre. Afinal, se Bronya fazia parte daquela organização que utilizava órfãos como arma, isso significava que Alexandra também havia morrido, e existia a possibilidade de que Bronya nem tivesse conhecido sua mãe. Então falar sobre ela não iria adiantar de nada. Já Bronya decide seguir Cocolia e ir para seu orfanato, porque ela havia falhado em sua missão. Então não importasse que ela fugisse agora, ela só seria morta depois. O tempo se passa no orfanato, e Bronya começa a se acostumar. Lá as crianças passavam por certos testes um tanto quanto misteriosos. Algumas até demonstravam habilidades especiais como a manipulação do mercúrio, e algumas outras tinham outras habilidades. Bronya mostrava ser um prodígio, passando por todos os testes com perfeição. Bronya nem imaginava, mas todo aquele orfanato, na verdade, era uma organização afiliada da Anti-Entropy e funcionava como um de seus laboratórios. Durante março de 2012, Cilly acabou sendo sequestrada por um mercenário sobre ordens de um cliente desconhecido. Bronya, preocupada com sua amiga, parte em uma missão de resgate de Cilly, e depois de matar vários membros do esquadrão que havia sequestrado Cilly, consegue resgatá-la. No entanto, durante essa luta, um alter ego, ou segunda personalidade, chamado de Dark Cilly, despertou dentro da garota. Ao encarar aquela criatura que havia despertado dentro de si, Cilly fica aterrorizada, sem saber o que era aquilo. Mas Bronya imagina erroneamente que ela estava com medo dela, e jura que não irá mais machucar outras pessoas. Durante aquele ano, ela e Cilly começaram a ficar cada vez mais íntimas. As duas ficaram tão íntimas ao ponto de serem inseparáveis. Isso incomodava até alguns outros órfãos, que não aceitavam o fato de Bronya, uma das melhores alunas, ficar tanto tempo com Cilly, uma das piores alunas daquele orfanato. Um dia, outro dos órfãos, chamado de Simmal, com inveja das habilidades de Bronya, que eram vistas como de um prodígio, tenta enfrentá-la para comprovar que suas habilidades eram melhores, mas como Bronya havia prometido que não iria machucar outras pessoas para Cilly, a mesma se recusa a participar desse confronto. E então, em retaliação, Simmal quebra a perna de Bronya, e isso faz com que novamente a Dark Cilly se manifeste, dessa vez usando o sentimento de Cilly de querer proteger Bronya para se vingar de Simmal. Enquanto se divertia torturando Simmal por ter machucado sua querida Bronya, Cilly descobre um plano secreto de Cocolia, que planejava utilizar Bronya e Simmal em um experimento extremamente arriscado. E como resultado, Cilly confronta Cocolia, mas a mesma se recusa a mudar o projeto. Depois de pesquisar os dados do projeto, Cilly percebeu que a única coisa essencial para ser a cobaia do projeto era ter uma boa compatibilidade com a energia Honkai, algo que apenas Bronya e Sim mostravam ter. Cilly realmente não tinha uma boa compatibilidade, mas a Dark Cilly possuía. Afinal, quando Cilly trocava com a Dark Cilly, ela liberava os poderes de seus verdadeiros estigmas, o que dava a ela compatibilidade total com a energia Honkai. Assim, não tendo escolha para salvar Bronya, Cilly pede para que Cocolia a use como experimento no lugar de Bronya. Cocolia fica impressionada com o fato de estar vendo na sua frente uma portadora de uma estigma original, e não uma das artificiais produzidas hoje em dia. E ela percebe que Cilly possuiria uma compatibilidade perfeita com a energia Honkai. E então Cocolia aceita a proposta de Cilly e decide a utilizar no lugar de Bronya. Pouco tempo depois disso, Bronya acorda com um mau pressentimento. Ela tenta procurar Cilly, mas não a encontra em lugar nenhum. Em vez disso, ela encontra um papel que falava sobre o experimento que ela iria fazer parte, e imagina a possibilidade de Cilly ter descoberto tudo. No mesmo instante, Bronya percebeu o que poderia ter acontecido, e seu coração se encheu de medo. E assim como o medo de Bronya previa, o experimento acabou fracassando. Como consequência por ter passado por experimento e fracassado, seu corpo foi enviado direto ao Mar Quantum, e a mesma desapareceu do mundo real. Enquanto Cilly começava a desaparecer, sua história com Bronya começava a ser contada. Após chegar no orfanato, Bronya não tinha ninguém, não tinha nada, exceto uma garota que a todo momento a vinha observar. Cilly, por sua vez, via Bronya como alguém forte, confiante
bastante. Além do mais, Bronya tinha um jeito muito diferente, o que atiçava a curiosidade de Cilly. Cilly não sabia dizer o motivo para ter começado, nem quando começou, mas em algum momento, aqueles sentimentos dentro dela nasceram, e isso ela não podia negar. Foi quando ela percebeu que ela ainda não havia contado para Bronya. Ela queria muito poder contar, mas seu corpo estava desaparecendo. Ela desejou com todas as forças conseguir chegar até Bronya, mas ainda assim não conseguiu. Bronya, que estava preocupada com Cilly, vai atrás de Cocolia e a força a contar o que havia feito com Cilly. A mesma decide contar e revela que havia botado Cilly no experimento e que ela havia desaparecido. Sabendo que Cocolia havia como seu experimento especial, Bronya ameaça tirar a própria vida, se Cocolia não a colocasse dentro do experimento também. Afinal, Bronya entendia do experimento. Cilly ter desaparecido não significava automaticamente que ela estava morta, e sim que ela havia saído desse reino. Ela ainda poderia estar viva dentro do Mar Quanta, e se esse fosse o caso, ela queria ir até ela. Cocolia, sem ter escolha, aceita o pedido de Bronya e a coloca no experimento. Ela também fala que aquilo era apenas uma possibilidade. Cilly poderia estar morta, e eles poderiam agora estar matando Bronya também. Mas ela fala que se por acaso eles estiverem enganados, se realmente Bronya conseguir chegar naquele lugar, é missão de Bronya retornar com Cilly em segurança. Após iniciar o experimento em Bronya também, ela começa a ter vislumbres de Cilly. Bronya vai na direção de Cilly e a abraça. E Cilly fala que ela não pode estar aqui. Essa é a divisão entre o Mar Quanta e o mundo real. Se ela ficar por aqui por muito tempo, Bronya vai desaparecer também. E Bronya fala que isso não importa. Afinal, ela não planeja viver em um mundo onde Cilly não esteja. Enquanto isso, do lado de fora, novamente o projeto começa a apresentar as mesmas falhas anteriores. Cilly fala que ela está errada. Ela não pode ficar aqui. Bronya deve voltar. Mas Bronya se nega. Bronya não quer voltar para aquele mundo frio antes de conhecer Cilly. Muito menos sentir aquela sensação de acordar e sentir que Cilly não está ao seu lado. Cilly fala para Bronya que ela não teve medo enquanto esteve sozinha aqui, porque ela sabia que uma hora Bronya iria a encontrar. Cilly vê Bronya como a pessoa mais corajosa desse mundo, e por isso sabe que não importa que problemas ela passe, Bronya virá a salvar. Então aquela atitude de escolher abandonar todas as suas esperanças e fugir para esse mundo, com certeza não é algo que Bronya faria, e por isso Bronya deve voltar. Bronya entendeu, ela realmente havia fugido. A decisão certa não era ficar presa no mundo Quanta com Cilly, e sim achar uma forma de a resgatar. Assim as duas fazem uma promessa. Não importa o que aconteça a partir de agora, elas irão se reencontrar mano, que no isso, mundo real. Bronya promete que fará de tudo para conseguir trazê-la para o Olha a mundo história real. Então deles, pede para que muito Cilly foda. a espere só mais A um história pouco. desse jogo. Infelizmente, no mundo real, os efeitos colaterais da máquina chegam ao ponto de começar a desaparecer com certas partes do corpo de Bronya, causando até mesmo um dano cerebral de 8% no corpo da garota. Ela deveria ir agora, ou senão não conseguiria mais retornar. Antes de mandar ela de volta para o mundo real, Cilly entrega algo que ela havia encontrado lá dentro. Ela tinha certeza que aquilo iria proteger Bronya enquanto ela não estivesse por perto. E também, ela garante de dizer os sentimentos que esteve guardando todo esse tempo, para que dessa vez ela possa se despedir sem nenhum arrependimento. Ao acordar no mundo real, Bronya não havia apenas escapado do reino Quanta, como também havia conseguido adquirir o objetivo que aquele experimento queria. No entanto, uma porção de seu cérebro acabou com danos permanentes. Graças a isso, ela acabou sendo incapaz de sentir sentimentos como felicidade novamente. Ela já não conseguia mais nem sorrir. Além disso, suas pernas foram mutiladas pela energia Honkai. Se ela não tivesse colocado um exoesqueleto dentro do corpo, ela não seria mais capaz de se mover. Mas a perda que mais doía em seu coração era a perda de sua Cilly, algo que doía profundamente em seu coração. Para cumprir a promessa que havia feito com Cilly, Bronya procurou por todos os lugares uma forma de conseguir entrar no Reino Quanta e sair, embora parecesse que era impossível. No entanto, após alguns anos de pesquisas, ela e Cocolia encontraram uma última esperança, um ser que teoricamente poderia conseguir. Eles eram chamados de Hashers. Depois de fazer pesquisas por meios obscuros, eles conseguiram localizar uma garota com grande probabilidade de se tornar uma Hasher. Seu nome era Raiden Mei. E então, para conseguir alcançar seu objetivo, Bronya parte em busca da garota, descobrindo que atualmente ela era uma estudante na cidade de Nagazora. E seria naquela cidade onde as três garotas, Bronya, Kiana
Kiana e Mei iriam se encontrar. Um encontro inesperado que interligaria o destino das garotas e os juntaria para sempre. Mas se vocês querem saber como foi esse encontro e como foi o despertar do terceiro Hesher que aconteceu na escola de Nagazora, vocês vão ter que esperar para o próximo vídeo, porque o nosso tempo acabou. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, compartilhar o vídeo, virar membro que isso ajuda muito. Mas era O Kevin só isso. também Valeu, está lá. falou. Da hora, cara, da hora. Gostei bastante desse daqui. Contou. Nossa, teve muita coisa aqui. Meu Deus do céu, minha cabeça tá quase explodindo. Mas pelo menos apareceu, né, as 3 personagens que aparecem no início do jogo do Honkai, né? Que é a Mei, a Kiana e a Bronya. Que lá na história lá você começa com a Kiana, né? Depois a próxima a entrar no grupo é a Mei. E a terceira a entrar no grupo é a Bronya, né? Tipo, basicamente é igualzinho na história aqui. Por isso que eles são que a história conhece, né? Tipo, com uns 3 tudo. Eu achei muito da hora, cara. Tipo, quando você joga o jogo e vê essas ligações tudo, né, da história com o jogo, é muito top, cara. É meio que óbvio, né? Porque ou a história que dá início ao jogo, ou é o jogo que dá início à história, né? Mas de todo jeito é muito top, né? No caso, acho que a história dá início ao jogo, né? Porque não tem como se criar um jogo sem uma história, basicamente. Mas gostei bastante. Nossa, teve muita coisa aqui, né? Muita parte triste. Acho que saiu umas lágrimas aí, mas nada exagerado. Mas ainda assim, uma história inacreditável, cara. Uma história muito foda. A história desse jogo, cara, é simplesmente fantástica. Nossa, eu joguei o jogo. Tô jogando o jogo, na verdade, né? Tô adquirindo algumas coisinhas lá no jogo. E, cara, eu tô gostando demais também. E eu fico vendo os personagens da história aqui, que eu fico vendo nos vídeos e vejo lá no jogo. Eu acho muito top, cara. Muito da hora mesmo. Então vamos só seguindo aí, né, com essa história do Honkai. Vamos ver daqui pra frente o que mais vai aparecer nos personagens, né? O que tá acontecendo, cara. Porque tá cada vez melhor isso aqui, mano. Eu quero ver o desenvolvimento dessas 3 agora, né, mano? A força que elas vão adquirindo. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música que me tá regindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!